Olá, minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para estudar Abigail, já estou com a minha Bíblia aberta aqui em 1 Samuel 25, mas antes eu te peço de todo o meu coração, compartilha com as amigas, já deixa o joinha de uma vez para não esquecer e me ajuda a crescer esse canal, tá bom? Porque Deus tem falado tanto conosco, e os testemunhos, que coisa linda! Eu tenho a certeza que Deus quer abençoar muito mais em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos começar? Olá, minha querida amiga, mulher que vence, estamos aqui para aprender mais com a Abigail e hoje eu estava observando algo muito interessante que está aqui no versículo 28 de 1 Samuel 25, 28, diz assim: Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras de Deus e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Olha que coisa interessante, Abigail, diante daquela situação, a Bíblia diz que ela assumiu a responsabilidade, ela assumiu a culpa, mesmo que ela não tinha nada a ver com a insensatez, grosseria, falta de juízo do marido. Mas a Bíblia fala que ela assumiu a culpa, ela disse para Davi: olha, me perdoa o meu pecado. Eu sei que Deus é contigo, eu sei que o Senhor tem feito, a obra de Deus e Deus tem te dado vitória nas guerras, mas eu errei, eu pequei, me perdoa. Olha só que coisa interessante, né? Ela não tinha culpa de nada, mas naquele momento ela assumiu a culpa daquela situação. E eu estava aqui pensando, falando com Deus, que quantas vezes nós precisamos ter essa mesma atitude, olhar para a situação, para o problema que nós estamos enfrentando e parar e pensar, será que se eu tivesse feito um pouco melhor, a situação não poderia ter sido evitada? Porque eu creio que é o que passou na cabeça de Abigail. Ela não estava sendo falsa, não estava tentando ganhar Davi ali com palavras bonitas, ela estava sendo apenas sincera. Eu tenho certeza que passou pelo coração dela, se eu fizesse um pouco melhor, talvez eu tivesse um pouco mais atenta, porque eu sei que meu marido não tem juízo, eu sei que meu marido é louco, né? E que se eu não tiver de olho, ele pode cometer uma loucura dessa que levou quase à morte de todos. Então ela com certeza pensou, se eu tivesse mais atenta, talvez eu poderia ter evitado isso. E às vezes é bom a gente olhar para a situação e assumir a culpa e falar, poxa, se eu tivesse um pouco mais atenta, se eu tivesse orando mais, se eu tivesse buscando mais pela minha família, se eu tivesse orando mais pelo meu marido, será que essa situação não poderia ser evitada? Isso faz você pensar. Isso faz você refletir, examinar a si mesmo e ver se você realmente está dando o seu melhor. A questão da sua família, da sua vida financeira, da sua saúde, isso é muito bom. A gente olhar para nós e falar, poxa, se eu estivesse fazendo melhor do que eu estou fazendo, se eu estivesse me dedicando mais, orando mais, buscando mais a Deus diante dessa situação, se eu tivesse com mais cuidado diante dessa situação, será que o que eu estou passando não poderia ser evitado? Será que eu poderia ter feito algo melhor para que hoje a minha vida tivesse diferente do que está? Isso faz você pensar no seu futuro, porque se você olha para trás e pensa, poxa, a minha vida está assim porque eu não fiz melhor, a minha vida está assim porque eu não dei o meu melhor, a minha vida está assim porque eu poderia ter orado mais, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter me cuidado melhor da minha saúde. Você começa a olhar para o futuro, você começa a olhar que daqui para frente você pode dar o seu melhor, porque nós somos mestres em achar cuidado. Ah, eu estou assim por culpa do fulano, eu sou assim por culpa dos meus pais, ah, o meu casamento é assim por culpa do meu marido. Então nós colocamos a culpa nas pessoas e às vezes, se você parar para pensar que você às vezes poderia até mesmo ser a culpada da situação ou poderia até mesmo ter feito melhor para evitar muitas coisas, você começa a olhar mais para si, porque quando você culpa o outro, você olha apenas os defeitos do outro e você se acha perfeita, você se acha a sem defeitos, não é verdade? Então quando você tem mania de culpar todo mundo e de achar erro em todo mundo, você se acha a deusa, né? Você se acha a perfeita. E todos nós temos falhas.
todos nós temos os nossos defeitos. Então, se você parar de olhar para o defeito do outro e passar a olhar mais para os seus próprios defeitos, talvez você consiga melhorar, crescer. Talvez não, é certeza que você vai conseguir melhorar, crescer, prosperar, ser uma mulher melhor, ser uma mãe melhor, ser uma esposa melhor. Nós vemos isso muito em questão de casamento, né? O meu marido me traiu porque ele é um sem vergonha, porque isso, porque aquilo. Não tem realmente justificativa para uma pessoa cometer um ato tão vergonhoso, tão baixo como esse de traição e qualquer outra coisa. Mas às vezes você vai olhar para a vida da esposa e por muito tempo ela rejeitou o marido, por muito tempo quando o marido procurava, ela não estava disponível, não dava atenção. Tem muito isso também, né? Então, com certeza o diabo tentou e a pessoa já estava muito fraca e caiu na tentação de Satanás. Então, às vezes também você vê que a mulher, ela culpa o marido, mas ela não ora pelo marido. Ela culpa os filhos, mas ela não ora pelos filhos. Ela não é aquela pessoa que se dedica em falar: Deus, transforma o caráter dos meus filhos, transforma o caráter do meu marido, transforma a minha casa, meu Deus. Ela não tem dedicação em oração, ela não tem dedicação espiritual e às vezes a situação chega no limite em que o diabo vem mesmo para destruir tudo. Como eu disse, Davi estava cego de raiva, não estava sendo dirigido por Deus e Satanás estava fazendo a festa porque queria mesmo que Davi manchasse as suas mãos de sangue, que fosse lá e vingasse e fizesse a justiça própria dele. Então Satanás estava agindo ali naquela situação, até que Abigail falou: poxa, o que eu estava fazendo nessa hora que eu não vi o meu marido fazendo uma coisa dessa, rejeitando comida para o homem de Deus, maltratando o homem de Deus? O que eu estava fazendo? Então, com certeza, ela parou e refletiu: nossa, se eu tivesse um pouco mais atenta ao meu marido, sabendo o jeito que ele é, talvez Davi não estaria passando por isso, porque Davi é um homem de Deus e não merecia estar passando por isso. Então ela foi muito sincera consigo mesma. Se eu tivesse me dedicado mais, me esforçado mais, talvez Davi não tivesse que passar por isso, a minha família não tivesse que passar por isso, talvez eu tivesse ali para poder socorrer aquela situação e não deixar que o meu marido tivesse feito algo desse tipo. Então, pare e pense hoje. A sua vida está assim por quê? Será que você não precisa olhar e falar: eu sou culpada sim, pastora, eu precisaria me dedicar mais, meus filhos estão assim talvez porque eu não preguei a palavra para eles quando eles eram pequenos, porque eu não me dediquei em oração pela vida deles, porque eu não ensinei eles a orar e a afirmar com Deus. Pastora, minha situação está assim porque é certo, um pouco é culpa minha sim, porque eu me endividei, quando eu precisava pagar a conta eu ia lá e gastava mais ainda no cartão de crédito, fiz uma dívida sem poder, assumi responsabilidades que eu sabia que eu não ia dar conta de pagar. Estou nessa situação sim por culpa minha, pastora. Às vezes eu perdi a cabeça lá no meu local de trabalho, briguei, xinguei. Pastora, eu falei o que não devia, pastora. Eu xinguei, eu humilhei. Talvez eu não deveria ter feito isso mesmo, sabe, pastora? Mas a partir de hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Talvez o meu casamento está dessa maneira por culpa minha mesmo. Quantas vezes eu deixei de dar atenção para o meu esposo para ficar no celular, jogando conversa fora. Quantas vezes eu deixei de passar ali com o meu esposo porque eu realmente não queria, não fui sincera com ele e ele achou que eu não o amava mais. Olha para si, examine a si mesmo. A Bíblia fala lá em Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11, que nós precisamos examinar a nós mesmos. E a Bíblia também fala que aquele que julga a si mesmo não será julgado. Então julgue a si mesmo, olha para si e a partir de hoje começa a dar o seu melhor. Olha para a situação e fala: a culpa é minha, eu posso melhorar. E a partir de hoje eu vou melhorar e vou dar o meu melhor. Assim como a Abigail falou: olha, perdoa o pecado da tua serva, eu sei que Deus é contigo. Meu marido é louco, eu deveria estar de olho, eu deveria estar atenta à necessidade do Senhor, já que o Senhor está fazendo tanta coisa boa por nós. Eu deveria ter pegado essa comida e eu mesmo ter levado, o Senhor nem deveria ter pedido. Imagina, um rei vir aqui pedir sobra de comida de festa, imagina, eu que não pensei ali na hora, eu poderia ter preparado ali um banquete para o Senhor está fazendo coisas tão boas para os nossos pastores, nosso gado, o Senhor estava nos guardando,
nos protegendo aí esse tempo. Ô, cabeça minha, olha só que mulher incrível, não é verdade? Que mulher incrível, não foi à toa que ela foi lá diante de Davi, não. Ela refletiu, ela pensou, não, meu Senhor, a culpa é minha mesmo, eu deveria estar mais atenta, eu poderia ter levado essa comida para o Senhor, então me perdoa, a culpa é minha, mas eu trouxe aqui, eu quero reparar o meu erro. Então ela trouxe aquela comida para reparar o erro dela. Quantos ensinamentos, né? Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã, porque a palavra de Deus é riquíssima e a gente aprende muito, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Meu Deus, meu Pai, que palavra gloriosa, que palavra santa, que palavra que enche o nosso coração. É verdade, meu Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós encontramos muitas falhas, mas sabemos que o Senhor é conosco para nos ajudar a reparar esses erros, às vezes até mesmo do passado. Quantas pessoas essa palavra falou tão forte no coração dela, que ela parou e falou, não, o erro é meu, eu errei. Se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse mais atenta, se eu tivesse orando mais, me dedicando mais, cobrindo mais a minha família em oração, talvez o diabo não tivesse entrado para destruir como tem destruído. Mas Deus, eu quero reparar o meu erro. Olha para essa mulher, meu Pai, que hoje está dizendo, eu quero ser essa mulher sábia que edifica. Me ajuda a ter esse coração de Abigail. Eu abençoo a todas em nome de Jesus. Você diga amém, diga graças a Deus. Você está abençoado em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Amanhã eu espero você e olha, dia 28 também eu espero você, hein? Lá na nossa sede estadual, na Avenida dos Andradas, 1005, no centro de Belo Horizonte. Eu quero muito que você esteja conosco, porque vai ser uma festa linda, a volta da vitória das mulheres que vencem, às 18 horas, na Avenida dos Andradas, 1005, no centro de Belo Horizonte. Pega o ônibus, aonde você estiver, venha participar conosco. Ah, pastora, vai demorar, vai terminar tarde. Não, ali é 2 horas, 1h30 de culto já é o suficiente. Começa às 6 até às 8, você já está liberado para voltar para sua casa. Enfim, vai ser lindo, tem muita coisa boa preparada para você, então esteja conosco. Avenida dos Andradas, 1005, no centro de Belo Horizonte. Eu espero por você, tá bom? Amo vocês em Cristo Jesus e até amanhã.